nós temos a responsabilidade de todos os que participam desse meio, né, desse mercado. É um mercado muito grande que tem pessoas participando dele de todas as formas. Nós temos as plataformas, nós temos as operadoras, temos os usuários e temos, além dos influenciadores, outras pessoas que às vezes a gente nem imagina que estão participando, como no âmbito do esporte talvez seja mais fácil nós pensarmos. Os jogadores, de alguma forma, eles acabam participando desse mercado de forma indireta. Temos os parentes dos jogadores, de uma forma talvez ainda mais indireta, participando ali, porque eles acabam sendo também atingidos pela legislação, pela regulamentação, que proíbe que eles recebam informações, coloquemos assim, privilegiadas de seus familiares, amigos, conhecidos que atuem, né, no âmbito do esporte e possam comentar, como foi o caso recentemente, de acordo com as notícias que nós temos na mídia, né, do Bruno Henrique, que teria comentado com um parente que forçaria um terceiro cartão amarelo e isso teria desencadeado diversas apostas de parentes e amigos ou amigos dele, enfim. Então nós temos diversos aspectos aqui que podemos analisar. Agora, no caso específico dos influenciadores, a legislação e a regulamentação não trouxe seja na lei propriamente dita, né, seja nas portarias, algo específico do que eles podem ou não fazer. Então, eles entram no bojo de todos os demais. Quem pode fazer uma publicidade do jeito X, também é tanto o influenciador quanto qualquer outra pessoa que seja contratada para ser um garoto propaganda de uma bet. Isso nem todo mundo que faz publicidade é um influenciador. A gente hoje em dia já considera uma profissão até, né, dessas pessoas de influenciadores. Agora, nós temos os próprios atletas fazendo publicidade de bets e não há uma proibição expressa na legislação ou mesmo na regulamentação. Nós temos algumas diretrizes, algumas normas que tratam de como a comunicação deve ser feita, como a publicidade deve ser feita, o que pode ser realizado e o que não pode ser realizado. Nós temos proibições com relação a menores de idade, então nós não podemos fazer publicidade voltada para menores de idade. Ambientes como campeonatos que são de categoria de base não podem ser objeto de publicidade, de bets, justamente por conta dessa preocupação com as crianças e os adolescentes. Agora, não há nada que impeça um influenciador, um atleta, quem quer que seja, na legislação e na regulamentação que nós temos atualmente, então não há nada que impeça que eles façam publicidade, desde que eles cumpram todas essas exigências legais e regulamentares, entre elas deixar claro que não é um meio de ganho, de riqueza, um meio de vida, é um entretenimento como outro qualquer, talvez não como outro qualquer na acepção da expressão, mas é mais um meio de entretenimento que nós temos no Brasil e em todo o mundo. Maria, esse assunto passa pela regulamentação das redes sociais, por exemplo? Então, muito estava se discutindo, mas antes de tocar nesse assunto específico que você me perguntou, Bia, eu queria comentar, né, da imagem que foi a Virgínia ali no Senado. Vocês estão vendo aqui na minha tela. Eu, sinceramente, não sei com quem eu fiquei com mais vergonha, se foi da Virgínia ou dos senadores, porque foi, assim, um papel muito bizarro assistir tudo aquilo. A Virgínia, muito espertamente, usou, assim, a sua figura como a sua principal publicidade, né? Portou um moletom com a foto do filho ou da filha, acho que é da filha, e assim, trouxe muita empatia aos senadores que provavelmente já seguiam o próprio senador que foi pedir para tirar uma selfie com a Virgínia. E assim, eu fiquei com a vergonha alheia do Brasil imensa, porque é um debate tão amplo com a questão de quem está errado, quem não está errado, quem são as nossas figuras influentes que influenciam a nova geração. Eu já discuti isso tanto aqui em outras mesas de debate com relação ao impacto que esses influencers têm com os jovens e pessoas vulneráveis quando eles fazem propaganda com relação a jogos e as bets. Então, eu acho isso tudo muito complicado, que tange também na questão da regulamentação das redes sociais, que é o debate da vez, né? A gente viu essa semana também o Lula conversando com relação do TikTok, todo o mal-estar que gerou ali com a China e o Xi Jinping, porque justamente é um debate que também tange sobre qual é a qualidade de conteúdo e a influência que a gente tem desses conteúdos e dessas pessoas que geram conteúdo para com as pessoas que estão ali vulneráveis, que têm tendência a vício, que são os jovens. Então, sim, eu acho que tange nesse assunto. Eu espero que essa CPI consiga atingir um objetivo importante com relação a uma ampliação de fiscalização para com as bets que são ilegais, que
que trazem uma problemática muito maior, né, para a nossa sociedade. A gente sabe que é uma média de 30 bilhões de reais por mês que os brasileiros gastam com bets. E então eu espero que essa CPI traga essa conscientização e amplie a questão da fiscalização e traga publicidade para a problemática, que também é uma questão de saúde, e que isso puxe, né, para o debate da regulamentação, que a gente faça de uma maneira que seja muito pragmática e profissional com os melhores especialistas e não conversando com a China. Luciana, a Maria citou a tentativa de regulamentação. Dá para fazer isso? A CPI ajuda nisso, do jeito que ela foi? A Maria falou muito da imagem, né, do que viralizou, uma coisa meio chacota. Essas coisas andam juntas? Olha, o que falta no Brasil fala-se muito em regulamentação. Não adianta você ter regulamentação e não ter controles, métodos de controles. Por isso que muito se fala da aplicação das regras de compliance no serviço público. Uma coisa que mais me chamou a atenção foi a estratégia de marketing adotada pela Virgínia, juntamente com a estratégia dos seus advogados. Porque ela se vestiu de uma forma infantil, de um modo de fazer com que os espectadores que ali estavam, que eram os senadores, olhassem para ela como sendo uma pessoa inocente. E o que mais me chamou a atenção foi que virou um verdadeiro palco, todo mundo querendo pegar onda, carona com a Virgínia, para ganhar visibilidade, senador pedindo para fazer selfie, a um custo de R$110 mil aos cofres públicos. Nós somos um país extremamente com carências em desenvolvimento, com deficiências que precisam ser resolvidas, e meu dinheiro é seu dinheiro, é dinheiro de todos nós sendo gasto com uma CPI que, na realidade, sequer, a meu ver, deveria existir do modo que existiu, porque é um erro no nascedouro. Estão convocando pessoas, influencers, para conseguir o quê? Visibilidade às vésperas já de uma pré-campanha eleitoral que já começou em 1º de maio. Então, estamos na fase de definição quem serão os candidatos a senadores, deputados federais e estaduais, governadores. Nós temos, muito em breve, a questão da decisão das chapas dos novos presidenciáveis candidatos. E aí, virou a propaganda mais barata que tem, porque não sai do fundo partidário, sai dos cofres públicos, sem um objetivo correto, sem uma estratégia e sem metodologia de aplicação. Inclusive, um momento que virou notícia foi quando o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, a gente tem essa imagem, pediu para tirar uma foto ao lado da Virgínia, né? Essa imagem viralizou também nas redes sociais. Ele chega com o celular na mão, pede ali a foto, conversa, ela manda até beijo, a gente está acompanhando. E aí eu queria saber de você, André, se essa espetacularização, a gente está falando próximo ali de eleições, se ela afasta ainda mais, por exemplo, o eleitor de papéis importantes, como senadores, se aumenta aquela sensação de política é um assunto longe, sabe? Olha, é bem interessante essa perspectiva, até porque nós vemos, de fato, essa CPI como uma CPI midiática, né? Tendo em vista aí tudo que está por trás no que diz respeito a seguidores, a redes sociais. Então, nós vemos essa exploração por parte dos parlamentares nesse sentido. E a CPI, ela tem uma função muito importante no Estado brasileiro, que é para a apuração de condutas, enfim, e também trazer à luz aí o que é que está por trás dessas bets, né? Então, até o momento, me parece que nós não temos aí uma explicitação disso muito clara para a população, e temos aí um aproveitamento desse momento para que parlamentares ganhem seguidores às custas de quem participa ali da CPI, sendo ouvido, obviamente, como pessoas que devem prestar esclarecimentos e até mesmo pessoas que podem estar envolvidas aí numa atividade criminosa. Então, é de se ter muito cuidado e avaliar essa CPI com muita cautela. Felipe, adianta prorrogar? A CPI está com prazo para terminar mais ou menos em junho, né? São 45 dias. Mas a relatora Soraya Tronic quer aumentar até o fim do ano. Precisa? Faz sentido? O objetivo dela era de ter conseguido essa prorrogação por 130 dias. Acabou que conseguiu só por 45. Isso vai depender do que a CPI ainda vai entender como sendo necessário investigar. Porque nós, na verdade, devemos até lembrar, não tivemos apenas esta CPI, foram 2 CPIs instauradas. Tem a da manipulação dos jogos e das apostas esportivas também,
que assim, na teoria é mais ou menos a mesma coisa. É tudo CPI para tratar de apostas. A das bets a gente pode considerar que vai um pouco além, que vai também para os jogos online, que eles estão autorizados pela legislação, mas é tudo farinha do mesmo saco, vamos colocar desse jeito. Então, assim, eu concordo que houve muita espetacularização ali, em geral há nesse tipo de comissão parlamentar de inquérito, e ainda mais quando é um tema que quase que ame ou deixo. Tem aqueles que são absolutamente contrários às bets e tem aqueles que são a favor e muitos que são a favor, às vezes não têm coragem de dizer que são a favor. Ou também o oposto. Tem aqueles que são contrários, mas estão pensando ali com o bolso, uma senha arrecadatória, vamos fingir que a gente não é nem a favor nem contra, vamos ficar aqui na moita, quietinho, deixa quem tiver coragem de dar a cara aqui, a gente só vai levando e vai enchendo o bolso aqui do erário, claro, né? Não estou pensando em desvio de conduta, estou pensando dentro das 4 linhas para manter a metáfora aqui no esporte. Mas, então, assim, dependendo do que a senadora, a relatora, a senadora Soraya Tronic, dependendo do que ela exponha aos seus pares da necessidade ou não de mais investigações, e até mesmo a partir do que venha a ser apurado durante essas oitivas, pode ser que ela solicite, sim, essa prorrogação do prazo, e aí talvez isso signifique um circo durando mais tempo, porque nós temos aqui muitos fatos que se assemelham mais a atitudes de palhaços do que a atitudes de eleitores, vamos colocar nesses termos. Então, Luciana, faz sentido para você também, repito a pergunta, continuar uma CPI? E a gente vai precisar repensar regulamentações e leis agora sempre baseadas nesse universo online? Olha, eu entendo que estender essa CPI é um erro. Por quê? De novo, eu bato na tecla aqui. É o melhor incentivo que tem para uma pré-campanha eleitoral com custo zero para os envolvidos, porque está usando a imagem de influenciadores. Repensar no modelo, o modelo da CPI, ele é traçado lá na Constituição Federal. Então, vocês têm que seguir aquelas regras justamente combinadas com as regras internas da casa onde está sendo realizada. O nosso grande problema que nós temos aqui é que isso vai se estender, e vai chegar no quê? Vai conseguir resolver o problema de ressarcir as pessoas que investiram? Porque as pessoas veem a Virgínia, eu tiro por base, eu tenho uma filha adolescente que é apaixonada pela Virgínia. Então, sabe, minha filha fala assim, mãe, o tigrinho é legal, como ela já chegou em casa falando que os amigos adolescentes jogam no tigrinho na escola. Só que por trás disso nós temos uma questão ética e moral. Nós temos pessoas, famílias muito pobres, famílias inteiras se dizimando. Por quê? Porque estão deixando de comprar comida. Tem uma pesquisa da FEComércio que houve uma redução na compra de alimentos no supermercado pelas famílias brasileiras que estão investindo em bets. Então, eu acho que o foco tem que ser outro. E eu entendo que essa CPI é uma forma de desviar o nosso grande problema que vai ser tratado posteriormente aqui, que é a questão da fraude no INSS. Então, desvirtuou um tema que estava aí, os aposentados, querendo saber como que ia ficar a solução deles, para os influencers. Então, assim, recordes de audiência de pessoas conectadas, nos meios de comunicações acompanhando, a Virgínia ganhando mais dinheiro do que nunca, se portando estrategicamente para sair como a queridinha dos brasileiros que investem nisso, mas nós temos uma questão muito imoral, ou seja, precisa sentar, olhar o que nós temos de instrumentos jurídicos disponíveis e utilizá-los de forma correta, não de forma política como vem sendo utilizada.